Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Mais uma vez estamos no ar com o programa Medicina em Destaque aqui na TV Mar. Você que nos acompanha também através da NET no canal 525. O programa Medicina em Destaque traz para você convidados e convidadas, são profissionais de saúde, são médicos. E também tem outros convidados não médicos que também podem vir aqui oferecer os seus conhecimentos para você, telespectador, telespectadora, que tem essa vontade, esse interesse de conhecer dessa ciência e dessa arte. Diz um dito popular que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, mas é bom a gente conhecer e conhecer nossos limites, assim, talvez traga aqui um convidado para tratar de urgência e emergências e possa orientar você. A convidada de hoje, você não tem que aprender, você tem que conhecer essas informações que são trazidas a você no dia de hoje. A convidada de hoje é cirurgiã de cabeça e pescoço e nós vamos falar sobre novas tecnologias de patologias de tireoide, as inovações cirúrgicas. Nós estamos sempre num crescendo científico, a medicina não para e nós vamos trazer para você essas informações com a doutora Moana Cavalcante, cirurgiã de cabeça e pescoço. Doutora Moana, muito obrigado por mais uma vez estar comigo, não é? Já esteve em outro programa, mas agora no programa Medicina em Destaque. O prazer é todo meu, doutor Gerson. É uma felicidade estar aqui, poder passar para o telespectador, a população alagoana, as novas possibilidades de tratamento em cirurgia de cabeça e pescoço. Nós fazemos sempre um preâmbulo, né, nos nossos programas, quem é a doutora Moana, né, por que caminhos ela andou para chegar a hoje, né, numa referência de cirurgia de cabeça e pescoço, concluiu seu curso na UFAL e que outros caminhos andou e o que fez voltar para a nossa terra? Eu sou alagoana, sou formada pela Universidade Federal de Alagoas. Após a faculdade, eu fiz residência em cirurgia geral no Recife, no Hospital Getúlio Vargas. E depois me encantei pela cirurgia de cabeça e pescoço e fui fazer residência na USP de Ribeirão Preto. Passei 2 anos lá e eu costumo dizer que a gente é um pouco atraído pelo mar de Maceió. Não consegui ficar muito tempo fora e retornei. Minha família é toda daqui e é sempre muito bom estar perto dos seus, né? Estou muito feliz de estar em casa, de exercer a minha profissão perto da nossa gente, né? Perto na cidade onde eu nasci, na cidade onde eu me formei e retribuir toda a formação que eu recebi para chegar até aqui. O que é que lhe fez escolher essa especialidade? Durante a graduação, nós temos, eu tenho também aquelas pessoas que iluminaram, serviram como referenciais para a escolha da especialidade. Qual motivo motivou, quais os motivos motivaram para a escolha de cirurgia de cabeça e pescoço? Eu costumo dizer que a cirurgia de cabeça e pescoço é apaixonante, ela é quase viciante, né? A anatomia do pescoço é muito encantadora. É uma região muito curta, muito pequena em extensão, mas muito rica em estruturas nobres, muito rica em diversidade de patologias. E acredito que foi essa dualidade entre a agressividade dos tumores e a delicadeza para tratar as patologias do pescoço que me fizeram ter essa atração pela especialidade. E o que é que compõe essa especialidade? Quais são os objetivos? Quais as principais patologias que são objetos de estudo e de tratamento do especialista de cirurgia de cabeça e pescoço? Essa é uma ótima pergunta, porque existe um desconhecimento até na área de saúde mesmo sobre o que faz o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Nós tratamos das doenças benignas e malignas que acometem a face e o pescoço. A face se entende toda a pele da face, couro cabeludo e pescoço, fossas nasais, seios paranasais, boca, garganta, laringe, faringe, glândula tireoide, glândulas salivares e até mesmo as doenças dos ossos da face ou dos tecidos moles do pescoço. Então esse é o objeto de estudo tradicional, de atuação tradicional do cirurgião de cabeça e pescoço.
né? Ele é responsável pelo diagnóstico, segmento e tratamento das doenças localizadas nessas regiões. Bom, se tratar de cabeça e pescoço, outras patologias assim também tratam, como a neurocirurgia, o cirurgião bucomaxilo e otorrino, né? Então, como distinguir-se para o nosso telespectador, nossos telespectadores, de uma forma geral, esse campo de ação? Essa pergunta é excelente, porque nós não tratamos das doenças neurológicas, né? O sistema nervoso central, cérebro, coluna, isso é de atuação do neurocirurgião, né? A parte da visão também, o oftalmologista também é responsável, né? Nós tratamos de tudo que fica fora do sistema nervoso central e órbita. Órbita, nós também tratamos, tumores de órbita também tratamos, mas não da função visual, que é de atuação do oftalmologista. E existe uma linha muito tênue de separação entre otorrino e cabeça e pescoço. Basicamente, o otorrino trata de doenças benignas, da garganta, do nariz e do ouvido. O cirurgião de cabeça e pescoço trata das doenças malignas acometidas nessa região. Tá? E em relação ao bucomaxilo, fica mais confuso ainda. Sim. Muitas vezes nós atuamos em conjunto. Isso. Né? Os profissionais já têm as equipes formadas e têm a delimitação de que cada um vai fazer. Mas os ossos da face podem ser, da face a gente fala, da órbita para baixo, né? Sim. Podem ser manipulados e tratados pelo cirurgião de cabeça e pescoço ou pelo cirurgião bucomaxilofacial. Porque era isso exatamente como você estava falando. Algumas vezes essas patologias são tratadas com a parceria, né, de uma especialidade com a outra, né? Isso sempre acontece. Depende muito, né? Eu vejo que no sul os cirurgiões plásticos, os otorrinos e os cirurgiões de cabeça e pescoço, eles atuam mais na parte óssea. Na USP Ribeirão, onde eu fiz residência, as equipes eram mistas, com cirurgiões bucomaxilos e cirurgiões de cabeça e pescoço, para cirurgias ortognáticas, fraturas de face, tumores ósseos, né? Aqui no Nordeste a gente percebe que o cirurgião de cabeça e pescoço ele se afasta mais da parte óssea e atua mais nas partes moles, tá? Mas isso depende muito também da experiência do profissional e da realidade local. Quanto a essas patologias, quais as de maiores incidências que tem chamado a presença do cirurgião, da cirurgia bucomaxilo? A cirurgia bucomaxilo, ela trata principalmente de doenças ósseas. Podem ser fraturas, podem ser tumores, podem ser deformidades, né? E aí é feita uma programação para sanar esses problemas. Na cirurgia de cabeça e pescoço, especificamente, a maior incidência de patologias são os cânceres de boca e garganta, laringe e faringe. Se estima que por ano são diagnosticados quase 40 mil novos casos no Brasil, né? Todos os anos nós fazemos uma campanha de prevenção no mês de julho, que é o Julho Verde, porque esses cânceres, eles, surpreendentemente, eles são de ação comportamental. Comportamento é que faz desenvolver o câncer de boca, laringe e garganta. Certos hábitos como... Os hábitos de fumar, os hábitos de ingerir bebida alcoólica e a transmissão do vírus HPV, que é um vírus de transmissão sexual. Esses 3 agentes são envolvidos na gênese do desenvolvimento do câncer de boca, laringe e faringe. Então, todos os anos nós fazemos esse alerta para evitar esses fatores de risco e também para ter atenção sobre os principais sintomas de alerta, que são feridas na pele ou na boca que não cicatrizam em até 3 semanas, rouquidão e caroços no pescoço, que também não desaparecem em até 3 semanas. Uma rouquidão, todo mundo já teve uma rouquidão que ficou 1 semana sem falar, né? Mas essa rouquidão, se ela se estende por mais de 3 semanas, é porque existe algo de errado na laringe e precisa ser investigado. A mesma coisa um caroço no pescoço. Todo mundo já teve uma landra, uma íngua depois de uma gripe, né, que ficou aquele carocinho lá. Mas se ele não desaparece,
é preciso investigar o que é. E a mesma coisa as feridas, né? Todo mundo já teve uma afta que ficou uma semana ali incomodando e depois ela desapareceu. Mas essa ferida, ela continua, é preciso investigar o que é. É possível haver a identificação de um câncer de boca naquela região. Quais os procedimentos utilizados para investigação? Que exames? Geralmente, esses diagnósticos são dados, e assim é importante a sua presença aqui para que nós possamos assim, passar para os colegas que estão na atenção primária. Como proceder diante de uma situação? Já encaminha direto para o cirurgião cabeça e pescoço ou ele pode já ir adiantando, solicitando alguns exames? Essa é muito, muito interessante, porque ninguém acorda de manhã dizendo, nossa, eu preciso de uma revisão hoje com o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Ninguém acorda dizendo isso. Então, a grande maioria dos nossos pacientes, ou eles já foram atendidos pelo especialista, ou eles vêm encaminhados de um colega especialista. Um dermatologista que identificou um câncer de pele, um endocrinologista que identificou um nódulo de tireoide, o odontólogo que identificou uma lesão de boca e que precisa investigar, o mesmo colega otorrino. Então, geralmente, os pacientes vêm com as queixas já identificadas por um outro colega médico ou da área de saúde para proceder, confirmar o diagnóstico e proceder ao tratamento. Nós estamos falando dessas patologias, existe na boca quais as regiões, qual a topografia do aparecimento dessas lesões? Geralmente é de orofaringe, de língua? A boca ela é dividida em boca e orofaringe, né? Lábio e toda a mucosa da boca, as gengivas, o céu da boca, a língua, embaixo da língua, tudo isso a gente classifica como boca. Né? Então, caroços ou feridas nessa região precisam ser estudadas para tirar a dúvida, diagnosticar se é um câncer ou não e tratar o mais rápido possível. A partir do que a gente chama dos arcos palatoglossos, né? Que é onde fica ali a amígdala, aquele arquinho, a partir dali é a orofaringe. E o interessante é que, apesar de serem regiões muito próximas, esses tumores são classificados diferentes porque eles têm comportamento diferente. E até o tratamento é diferente a depender da região onde eles estão. Mas toda região que tem mucosa, que é essa região umedecida de dentro da boca e que se estende para nariz, garganta, faringe e laringe, toda ela pode ser acometida por cânceres induzidos pelo tabaco, pela ingestão de álcool e pelo vírus HPV. E outros hábitos alimentares, tipo comidas muito aquecidas, né? Tem interferência, assim, a temperatura existem relatos de que comidas muito quentes podem atuar no desenvolvimento do câncer dessa região, mas mais em regiões onde isso é culturalmente frequente, como a região da Índia, onde se toma chás muito quentes, onde há condimentos. Muito fortes. Na nossa região, a gente não vê isso acontecer com frequência. O hábito de fumar, com que frequência, já dá para estudar assim, com que frequência o aparecimento de patologias da boca com o hábito de fumar? Pois os estudos mostram que existe um aumento de cerca de 20 vezes do risco de ter um câncer de boca em pacientes que fumam. Então, uma pessoa que nunca fumou vai ter o risco 1. E uma pessoa que já fumou em algum momento da vida, ele tem essa chance aumentada em 20 vezes. Claro que o desenvolvimento de um câncer, ele é uma combinação de fatores genéticos e comportamentais. Né? Então, não é apenas o hábito de fumar. Essa pessoa tem que também ter uma característica genética que a deixe propensa a desenvolver esse tumor. Mas como nós não sabemos, ninguém sabe que propensão genética tem, nós só podemos atuar no ambiente, só podemos atuar no hábito. Então, a gente repete isso como um mantra até que todo mundo entenda, ouça e saiba que cigarro, o álcool e o vírus HPV são indutores e promotores de cânceres de boca e garganta. Esse programa leva muitas informações, né? E vamos aproveitar essa oportunidade porque, às vezes, existe algo invisível ali e que você, no encanto ou no afã
de uma sedução, né? Ou já dentro do ato sexual, você não toma os cuidados, né? Mas o HPV é para o ser humano, né? E principalmente esse que tem esses hábitos sexuais desregrados, né? Uma arma, um gatilho atirando contra si mesmo, né? Então, é interessante isso porque a gente tem que alertar, né? Como é que é transmitido o vírus HPV? Através do contato sexual. Seja qual for o contato sexual. Uma mucosa contaminada pelo vírus HPV, quando entra em contato com outra mucosa, seja qual for a mucosa, ele vai transmitir o vírus. E como evitar essa transmissão? Através do uso de preservativos, de proteção sexual. Isso em qualquer contato. É isso que a gente também precisa sempre reafirmar e divulgar. É a única forma de combater, de prevenir a transmissão do vírus HPV. Como foi dito também, essas lesões que permanecem durante muito tempo, que fica incomodando e não desaparece num período de 7 a 14 dias, já é um alerta para uma melhor investigação. Nessa investigação, primeiro é a biópsia ou o exame físico geral também? Em medicina, né, a gente sempre diz que a clínica é soberana, né? O senhor sabe muito bem disso, mas falando para os nossos telespectadores, a conversa que a gente tem com o paciente, ela é muito esclarecedora. Algumas vezes eu atendo pacientes que eu pergunto, então, o que lhe trouxe aqui? E ele já me mostra um exame. Né? Mas antes desse exame, eu quero saber o que aconteceu com ele, por que ele foi ali, o que é que está incomodando. E nessa conversa a gente extrai informações muito importantes, né, que fazem a gente ter um direcionamento de para onde a gente vai encaminhar a investigação. Então, primeiro a conversa, depois o exame que a gente chama de anamnese, depois observar a história de vida dele, se ele já teve outras doenças, que remédios toma, se já fez outra cirurgia, se alguém da família já teve alguma doença parecida. Depois o exame físico, examinar a região acometida, examinar regiões próximas em busca de outros sinais que possam confirmar aquela nossa hipótese de diagnóstico e a partir daí vem os exames complementares. Os exames de imagem hoje são extraordinários para nos ajudar na localização das doenças e de que regiões ela acomete, as tomografias, as ultrassonografias, né? Mas o que realmente confirma se aquela lesão, que é uma úlcera ou um caroço, é câncer ou não, é a biópsia. É retirar um fragmento e mandar para o colega patologista examinar o microscópio e nos dizer se aquelas células estão alteradas ou não. A doutora Moana, ela é apaixonada pela medicina, pela sua especialidade, né? Ela já falou isso aqui, mas não precisava nem falar porque somos testemunhos de como ela tem esse carinho. E conversando aqui instantes antes, ela todo ano faz uma viagem para se atualizar. E eu fiz a pergunta para ela que eu vou fazer para vocês, o que tem mais lhe enchido os olhos, mais encantado nos últimos anos com relação à cirurgia de cabeça e pescoço? Pois é, doutor Gerson, eu digo que nos últimos 10 anos as tecnologias em cabeça e pescoço revolucionaram a forma como nós lidamos com as doenças, né? Ultimamente, o que mais chama atenção são as novas tecnologias para tratamento dos nódulos de tireoide. Nós temos hoje uma tecnologia chamada radioablação, que nos permite tratar o nódulo tireoidiano sem cirurgia. É uma punção? Isso é para nódulos benignos ainda. Nódulos não muito grandes, de até 3 centímetros no máximo. É colocada uma agulha dentro desse nódulo com visualização por ultrassom e ondas de radiofrequência são emitidas através dessa agulha que emitem ondas de calor dentro do nódulo. Isso faz com que o nódulo reduza de tamanho. Então, você tem o tratamento desse nódulo sem precisar de cirurgia. A pessoa continua com a função da glândula preservada, não precisa ter reposição de hormônio depois, o comprimido do hormônio da tireoide. É um procedimento com alta no mesmo dia, com leve sedação, recuperação excelente. Então, isso realmente é bem revolucionário no tratamento de nódulos de tireoide.
mas para tumores benignos, né? Isso, nódulos benignos. Né? E ainda também para tratar a tireoide, nós temos atualmente a possibilidade de fazer a retirada da glândula tireoide sem deixar cicatriz no pescoço. Isso aqui Isso me chama a atenção, né? Já existe, eu pedi ao nosso amigo aí, coloca aí, Cléber, algumas figuras, não vídeo, mas isso. Tem uma imagem não. Colocou o vídeo, né? Esse vídeo é bastante interessante, é do John Hopkins, de Nova York, e aqui está mostrando como é a cirurgia tradicional de tireoide, né? Feita uma incisão no pescoço, geralmente horizontal, e depois isso deixa uma marca. E a partir dessa incisão a gente faz a retirada da glândula tireoide, alguns pacientes se incomodam, tem que usar gola alta, né? A nova técnica, ela faz o acesso através do lábio inferior, por dentro da boca, com equipamentos de videocirurgia. Os mesmos equipamentos de videocirurgia abdominal. Então é passado uma câmera e pinças longas através da mucosa do lábio inferior, e a partir daí é descolada a pele até se chegar na glândula tireoide, que é retirada pela mesma incisão que foi feita no lábio inferior. Isso é bastante interessante para pessoas que têm uma exposição pública, né? Atores, apresentadores, vendedores, professores, pessoas que têm contato frequente com o público e podem se sentir incomodados com uma cicatriz permanente no pescoço. Inicialmente nós dizíamos que esse era o grande ganho, mas pessoas que têm tendência à formação de cicatrizes hipertróficas e queloides também são muito beneficiadas por essa técnica. Mas atualmente a gente percebe que o paciente chega pedindo. Né? Quando não existia técnica, não existia possibilidade, a pessoa tinha que se submeter a uma cirurgia convencional. Né? E hoje, existindo a possibilidade de não deixar cicatriz no pescoço, a pessoa pode escolher. Lembrando que a qualidade da cirurgia é semelhante à técnica aberta, né? E a segurança também. É tão segura quanto a técnica aberta e é tão eficiente no tratamento da doença quanto a técnica aberta. Tem um outro vídeo aí que mostra uma equipe, né? E feita com monitores. Essa foi a primeira cirurgia de toétiva que nós fizemos aqui em Alagoas. Um colega de São Paulo veio nos auxiliar, o Dr. Rafael de Sico, e teve um resultado excelente, a paciente ficou muito satisfeita. Era uma paciente que tinha tendências a cicatrizes hipertróficas, e esse foi um caso de câncer, né? Então, a paciente ficou tratada do seu câncer e sem nenhuma evidência visível desse tratamento, evidência externa. Né? Uma das coisas que dá para ver, né, é não usar aquele colar alto, né, de a pessoa se apresentar publicamente, mas essa técnica parece ter outros benefícios também em proteger paratireoides. A segurança da técnica ela é semelhante à segurança da técnica aberta. A gente tem um aumento de 20 vezes na imagem por vídeo. Então, a gente vê as estruturas muito mais de perto, né? Existe um conforto em identificar as estruturas por vídeo. Mas todos os trabalhos mostram uma equivalência das duas técnicas. Uma coisa interessante que alguns trabalhos americanos têm mostrado é que quando se faz uma entrevista, o olhar do interlocutor, ele se desvia imediatamente para alguma cicatriz na face ou no pescoço. Isso é instantâneo. Eles fizeram um trabalho monitorando o movimento do olhar de quem faz a entrevista. Né? E quem está sendo entrevistado pode se sentir intimidado numa entrevista de emprego ou mesmo numa relação profissional, numa relação pessoal. Isso faz com que as pessoas estejam pensando a respeito de não ter cicatrizes externas. Né? Tem sido uma tendência dos últimos anos a valorização da estética. Né? A gente vê que os procedimentos estéticos estão cada vez mais em evidência.
Mas, nesse caso, a pessoa evita de ter uma cicatriz externa visível. Porque a cicatriz, a gente vê muito isso em medicina legal, né? Aquelas lesões de natureza gravíssima por deixar a deformidade permanente. E ela causa na pessoa que a tem ou as tem uma sensação de vexatória, de constrangimento, de vergonha. E tentam, às vezes, esconder de forma... É interessante porque isso tem que ser definido pelo paciente. Eu, como profissional, posso achar que a cicatriz vai ficar boa ou não vai ficar tão boa. Verdade. Mas o paciente é quem vai me dizer se aquilo importa para ele, né? Ele que vai me dizer, não, eu não gostaria de ter uma cicatriz, ou eu não me importo, para mim é tranquilo, isso não me incomoda. Então, é esse desejo do paciente que vai fazer, em conjunto com a equipe médica, definir qual é a melhor abordagem para a cirurgia desse paciente. Mas ele é quem diz se aquilo incomoda, se não, se ele deseja ter ou não, valorizando sempre a opinião do paciente. É uma questão muito subjetiva, o que ele acha de autoestima. Às vezes ele até é um motivo de orgulho, né? Só, olha, eu tenho essa cicatriz aqui, mas graças a Deus foi a doutora Moana que me operou. A gente tem casos assim também, né? Eu tenho orgulho de ter vencido o meu câncer com essa cicatriz e eu quero mostrar. Mas há outras pessoas que não, né? Nós temos a atriz Carla Dias, é um exemplo, ela fez uma toétiva, ela é atriz, ela depende da imagem dela para trabalhar, né? Então ela evitou uma cicatriz no pescoço fazendo a toétiva quando ela tratou um câncer de tireoide. Essa técnica toétiva, ela não é só a cirurgiã, precisa de uma equipe, né? Como é montada essa equipe, doutora Moana? A equipe, ela não difere de uma equipe cirúrgica tradicional, né? Precisa do instrumentador, do cirurgião, dos auxiliares, do anestesista, né? Dos circulantes de sala. Mas o grande diferencial é você usar os mesmos equipamentos de videocirurgia para cirurgia abdominal, a gente usa para a cirurgia transoral, que no português seria tireoidectomia por acesso vestibular transoral, né, que seria por dentro do lábio. Então, a gente usa os mesmos equipamentos, não existe uma tecnologia muito diferenciada para que a cirurgia seja realizada. Ela é plenamente realizável desde que os profissionais estejam capacitados para isso. E os benefícios no pós-operatório? Qual a diferença entre a cirurgia convencional e a da toétiva? Toétiva, né? Toétiva. Voltando, né? Os trabalhos mostram uma semelhança de recuperação. Alta no mesmo dia ou alta no dia seguinte. A recuperação é muito semelhante à cirurgia convencional. O grande ganho é realmente a ausência de cicatriz. A gente tem uma recuperação tão boa quanto a cirurgia tradicional e uma segurança tão boa quanto a cirurgia convencional, com o benefício de não deixar uma marca permanente no pescoço. E no Brasil, onde começou essa técnica? E quando foi a sua inserção? Eu vou começar por fora do Brasil, né? Essa técnica foi desenvolvida na Ásia. Na Ásia existe uma questão cultural muito importante em relação às mulheres que têm cicatrizes no pescoço. As mulheres com cicatrizes no pescoço, elas não são bem vistas. Estigmatizadas. Elas são estigmatizadas, essa é a palavra mesmo, né? Então, começou na Ásia e depois nos Estados Unidos começou a se desenvolver muito forte e veio para o Brasil com os colegas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Hoje, já existem mais de 2.000 casos de cirurgias transorais para tireoide catalogadas no Brasil, né? Em Alagoas, nós começamos a fazer os primeiros casos esse ano, com excelentes resultados, pacientes muito satisfeitos e com uma qualidade do tratamento muito boa também, né? Isso, assim, em Alagoas, mas uma cirurgia como essa não é um custo baixo, né? O hospital universitário já consegue fazer essa cirurgia? O hospital universitário tem um excelente parque tecnológico em videocirurgia. Os primeiros casos foram realizados lá, né? Então, nós temos lá todo o equipamento necessário para o procedimento ser realizado e estamos aumentando o número de casos e pretendemos expandir a técnica para o estado. Já se acenderam a luz em algum hospital, assim, aqui em Maceió? Todos os hospitais que têm equipamento de videocirurgia
é possível fazer a técnica, né? E nós temos excelentes hospitais com ótimos equipamentos de videocirurgia. O cirurgião de cabeça e pescoço que pretende, assim, fazer esse curso, como é que pode se... onde encontrar esse espaço? Pois eu venho estudando essa técnica há mais de 2 anos, não é uma coisa muito rápida de se alcançar a habilidade, né? E você começa com estudos teóricos, depois passa por cursos em cadáver, né? Fiz um curso em cadáver no Rio, e é muito importante, após os cursos, acompanhar um colega que já faz e ter alguém que já faz lhe acompanhando fazer, que foi o que nós fizemos, né? Nós fomos para São Paulo, ficamos lá acompanhando alguns colegas, e aí o colega que já tem uma experiência, ele faz isso com muita tranquilidade, tanto quanto ele faz a cirurgia convencional aberta, e depois é preciso que quem está fazendo os primeiros casos tenha o acompanhamento de alguém mais experiente. Então é um caminho um pouco longo até se chegar à expertise, né? Se chegar à tranquilidade de fazer. Alguma instituição, né, algum grupo no Brasil está assim à frente desses cursos de pós ou curso especificamente? Atualmente existe um curso bastante conhecido no Instituto CRISP, né, em Juiz de Fora, e tem também os cursos do ICARD, que é também um instituto que treina profissionais para a videocirurgia. Esses 2 centros são bem referenciados para esse treinamento. Haveria, sim, um pensamento de trazer esse curso para aqui? O que é necessário? Assim? Quais as principais óbices para serem vencidos? Essa pergunta é ótima, porque a gente estava conversando antes aqui da entrevista, né? E o Dr. Gerson comentou, a gente poderia usar os nossos equipamentos, né, que tem cadáver em Alagoas para trazer. Eu acredito que o grande óbice sejam cadáveres. Se a gente tem cadáver disponível para o treinamento, isso fica muito facilitado. A disponibilidade de cadáver para o ensino, né, das instituições, ela obedece uma regra, existe uma lei. Existe também esse montante de cadáveres que devem ter e o projeto que passe por uma comissão de ensino e pesquisa, né, para ser liberado e depois passar para a direção da instituição, até o Ministério Público também acompanha isso, é importante saber disso. Alagoas tem se tornado, nos últimos anos, um grande polo de congressos médicos, né? Existem, inclusive, empresas que tentam atrair grandes congressos médicos e cursos de médicos para Maceió. Nós temos uma rede hoteleira muito bem capacitada para receber turistas e eu acho que seria uma ideia excelente, né? Tirar o pessoal do frio lá do sul e trazer para cá para fazer um curso. Eu acho que seria muito bem aceita essa ideia. Nós temos, assim, eu presidei 2 congressos brasileiros de medicina legal e o último foi interessante porque o candidato de São Paulo e o candidato de Brasília levaram assim vídeos, levaram tantas coisas e eu disse, já que eu não trouxe nada para mostrar para vocês, eu vou pedir que vocês fechem os olhos e sintam uma brisa da praia de Pajuçara, quando abrir os olhos, um prato da gastronomia alagoana e depois de um dia cheio de atividades científicas. E vencemos somando os votos de um contra o outro candidato, não chegaram à metade dos votos que nós tivemos para vir aqui a Alagoas. Alagoas é sempre esse polo, né? Essa coisa maravilhosa que nós temos aqui. A gente tem que explorar as nossas potencialidades, né? Então, se a gente sai daqui para adquirir conhecimento em outro lugar, a gente também, tendo conhecimento, a gente pode trazer as outras pessoas para aprender conosco. Maravilha. Com relação à equipe, com relação aos pacientes, que vias de acesso hoje o SUS, plano de saúde, hoje já pode contemplar essa cirurgia? Bom, é muito variável, porque nem todos os equipamentos necessários eles são cobertos pelos planos de saúde, então é preciso uma negociação. Alguns convênios cobrem tudo, alguns convênios o paciente precisa arcar com uma parte do procedimento. Isso ainda não é muito
bem definido, porque a técnica não está no rol da ANS, que são aqueles procedimentos que são obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde, né? Então, às vezes precisa de uma negociação. Doutora Moana, a ablação, ou TOE-TVA, né? TOE-TVA, existem outras perspectivas para a cirurgia de cabeça-pescoço, outras técnicas inovadoras como estas? Além das técnicas cirúrgicas, do aprimoramento dos equipamentos, hoje nós temos os bisturis harmônicos que cortam e coagulam, diminuem o tempo de cirurgia, diminui o tempo de sangramento, diminui o edema, melhora a recuperação do paciente no pós-operatório, é uma outra tecnologia que agrega benefício à cirurgia de cabeça e pescoço. Nós também temos as atuações não cirúrgicas, né? Os equipamentos de radioterapia e as novas drogas oncológicas de quimioterapia ajudam sobremaneira no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. A gente costuma dizer que, na maioria das vezes, nós usamos 3 armas para tratar o câncer de cabeça e pescoço, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Essas armas elas podem ser usadas individualmente ou em associação. 1, 2 ou as 3, começa com uma, depois junta a outra, né? Depende do tamanho e do tipo da doença. E nos últimos tempos a gente tem tido um aperfeiçoamento muito grande dos equipamentos de radioterapia, né? Em que só a lesão é destruída pela radiação, os tecidos ao redor não são atingidos. Isso é um ganho muito grande, porque no passado toda a região era queimada, entre aspas, né? Pela radiação. Então o paciente ficava com secura na boca, com queimadura na pele, às vezes dificuldade para engolir, né? E hoje, com a radiação indo só lá no local que precisa ser tratado, isso é um ganho gigantesco, né? Além das novas drogas de quimioterápicos, cada vez mais modernas, algumas específicas para aquela célula, né? Para aquela célula que precisa ser destruída. A mesma coisa, no passado as drogas quimioterápicas, elas circulavam o corpo todo e causavam efeitos colaterais em todo o corpo. E hoje cada vez nós temos drogas mais específicas para o tratamento dos cânceres. Maravilha. Nós estivemos aqui com a doutora Moana Cavalcante, cirurgiã de cabeça e pescoço, falando sobre essa modernidade científica na sua especialidade. Uma mensagem, doutora Moana, assim, paciente, porque eu ouvi uma frase, peço perdão, né, o autor da frase e a vocês telespectadores por não lembrar, que nessa relação médico-paciente, o médico chegou para o paciente e disse, olha, nós somos 3 aqui, eu, você e a doença, tá? Se nós nos unirmos, né, venceremos a doença, fica 2-1 e fica mais fácil. Existe sempre isso em todas as especialidades. Faça sua mensagem final com esse caminho, assim. Eu gosto de sempre alertar para a prevenção, né? Alertar para os sintomas iniciais, caroços no pescoço, feridas na boca ou na pele e rouquidão que não desaparecem até 3 semanas precisam ser investigadas. Por quê? O câncer, quando diagnosticado no seu início, a gente tem mais de 90% de chance de cura. Então, não deixar essa doença crescer. E o outro alerta que a gente tem que falar é a respeito dos hábitos, cigarro, tabaco e a transmissão do vírus HPV. Se a gente consegue atuar nessas 2 frentes, evitar os agentes indutores do câncer e diagnosticar precocemente, a gente tem excelentes chances de mudar o curso da doença. Então, alguém que teria uma doença muito agressiva ou teria um desfecho ruim, pode ter sua vida normal, pode tratar e voltar a conviver com sua família, com seu trabalho e ter uma vida longa após o tratamento de um câncer. Maravilha, doutora Moana. Com essas palavras, que são referências para a prevenção de doenças, nós encerramos nosso programa agradecendo mais uma vez a doutora Moana e você por estar conosco sempre, todas as semanas. E isso se abastecendo desses conhecimentos maravilhosos e na certeza de que também
na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez com o nosso programa, porque Deus vai nos permitir. Mais uma vez, doutora Mona, muito obrigado. Eu quem agradeço. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.